Na verdade, essa data ela é muito subjetiva, né? Por que ela é subjetiva? Porque vai ter um novo exame, né? 2 anos depois, tem um novo laudo, uma junta psiquiátrica de novo analisa, e aí se essa junta considerar que ele já pode viver em sociedade, então ela faz um parecer e ele, então, depende dessa junta. O que acontece? Acontece que o Adélio ele não recebe tratamento, ele não tem tido tratamento. Então, o quadro de saúde dele tem piorado. Então, qual é a posição hoje daquele que o defende, que é a Defensoria Pública, que é o Elmo Rodrigues? Ele defende que o Adélio receba um tratamento em hospital, hoje não tem mais manicômio, seja um hospital do SUS, psiquiátrico, com atendimento psiquiátrico, e conviva com a família, porque é só assim ele pode evoluir. O mais importante para nós é que ele esteja num ambiente seguro, em que ele possa se abrir, ele possa falar, porque lá ele tem consciência de que ele é monitorado o tempo todo. Por que eu sei disso? Desculpa, até é mais um bate-papo, nós dois que fizemos muito esse caso. Por que eu sei disso? Porque ele falou para a irmã, a Maria das Graças, quando ele estava lá, a Maria das Graças perguntou a ele se ele fez aquilo que atribuíam a ele. E ele, então, disse que ele não podia falar naquele local. Ele deu uma dura, né, irmã? Falou, você é doido, me perguntar uma pergunta dessa aqui, tudo aqui está gravado. Diz, eu não posso responder. Então, ele não se sente num ambiente seguro. Como o Tiago sabe, eu tenho uma informação de quem participou da investigação da Polícia Federal. Essa informação eu tenho gravada. Só que essa gravação eu só uso se essa pessoa desmentir. Eu tenho gravado essa informação, que investigou. E ele diz assim, que a hipótese que ele não investigou do autoatentado, estou falando isso pelo que ele disse, do autoatentado, ela é plausível, porém, isso não foi investigado. Então, a única novidade que eu tenho em relação... Então, aí derrubaria a teoria de que foi uma facada falsa. Teria sido uma facada encomendada pelo próprio esfaqueado. Exatamente. Essa é a ideia. Qual é uma hipótese que reforça, Tiago? Qual a hipótese que reforça? Teve um vídeo da internet, daquele canal True or Not, né? E aquele vídeo mostra que a primeira cicatriz da facada é uma cicatriz leve, tá? É uma cicatriz, não é superficial, mas ela é leve. E aí isso é mostrado pelo Macedo no programa da Record. A TV Record fez o Domingo Espetacular e o já eleito presidente, o Bolsonaro levanta a camisa e o Macedo está explicando, aqui foi a facada, aquele corte grande, aquilo foi feito pelos médicos para poder fazer a sutura ali do intestino, tirou um pedaço do intestino e tal. Então ele faz assim, então aqui foi a facada. O True or Not pegou essa facada desse local, o Bolsonaro tinha 3 pintas ali. E era uma pinta do corpo dele, tá? Essas 3 pintas tinha ali, e ela está numa posição que seria um pouco acima dessas 3 pintas. Aí, tempo depois, depois de 2 cirurgias, ele vai no programa lá do SBT, que é o The Night, Danilo Gentili, e ele levanta a camisa também para mostrar o ferimento. Quando mostra, ele mostra tanto para a repórter, que estava no bastidor, quanto depois para o Danilo Gentili. Ele levanta a camisa, já é uma cicatriz mais forte, e as pintas, que foi usado como referência daquela cicatriz mais leve, essas pintas estão... quando elas estavam abaixo, na verdade elas estão acima, o que significa que a pinta não mudou de lugar. O que mudou de lugar
foi a cicatriz. Tem uma imagem da barriga aí, se você quiser usar na live. Tem uma imagem compartilhando. Então, tá aqui, ó. Fez muito bem, olha. Tá aqui, olha. Então, ele está mostrando. Então, tá vendo? E ali você tem as pintas que é mostrado pelo True or Not, que ninguém sabe de quem é exatamente que fez aquele vídeo, mas alguém que sabe. Então, ela está acima, ela está abaixo, e na primeira vez que aparece como a cena, ela está acima. Ela está em dois lugares, ela está acima da cicatriz e depois ela está abaixo. O que acontece? No fim de 2019, o Bolsonaro fez um procedimento cirúrgico para remoção de pintas no corpo. Isso foi explicado. Ele ficou alguns dias e ele, num primeiro momento, quando ele conversa com os apoiadores lá no cercadinho, ele diz que ele estava com câncer de pele. Isso tem depoimento, tem áudio dele. Câncer de pele. Câncer, suspeita de câncer de pele, e ele faria essa cirurgia. Tá? Aí essa cirurgia, depois o Hospital das Forças Armadas, ele fez no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília. O hospital divulgou um laudo dizendo que retirou algumas pintas, porque por precaução e por prevenção. Qual era a explicação depois da assessoria dele? Como ele pescou muito, ele ficava muito sem camisa, aquilo poderia se transformar em algo que é maligno. Então, por isso ele foi retirado. Só que nunca foi explicado direito. O fato é que essas pintas do corpo dele foram retiradas. Então, hoje você não tem mais condição de dizer se tem o local exato que foi o ferimento, que o ferimento teria mudado de lugar. Isso não ocorre. Portanto, seriam duas incisões. Uma primeira e depois uma segunda. Isso é que o True or Not colocou como um elemento de suspeita, e realmente eu entendo que é suspeito, porque ele fez a cirurgia depois, para remoção de pintas. Então, isso é um elemento que, vamos dizer assim, um elemento a mais, que mostra que pode ter havido ali uma obstrução da própria prova, de justiça, claro, se isso fosse investigado depois. O que me disse o policial federal que participou da investigação? Que a primeira coisa que ele faria se a investigação fosse reaberta, e aí eu vou contar coisas que eu nunca falei, desculpe, viu, Tiago, porque nós dois é que avançamos muito, que eu nunca falei. O que ele disse na ocasião? Ele falou que para ele entrar, porque o Bolsonaro era o presidente, e ele estava na Polícia Federal subordinado ao ministro da Justiça, na ocasião, e não tem a garantia de ele não possa ser removido do cargo. Mas ele disse que se a matéria fosse muito contundente, o documentário que eu estava fazendo, se justificaria que ele, então, fosse na linha do autoatentado. Para isso, ele pediria, a primeira prova que ele pediria é um exame no Bolsonaro, um exame de legista, porque não tem no processo nenhum legista. Existem tanto o boletim do médico, do Einstein, quanto o boletim da Santa Casa, mas legista não tem nada que ateste que houve um ferimento, no sentido de uma lesão corporal. Isso teria que ser um legista para fazer, e ele tem fé pública, isso não existe dentro do processo. E aí esse policial disse, a primeira coisa que eu vou pedir é isso. Porém, como ninguém é obrigado a produzir provas contra si, eu estou tentando falar com cuidado, que é para não identificar quem falou isso. Como ninguém é obrigado a produzir provas contra si, ele poderia negar. Mas isso ele pediria ao Supremo Tribunal Federal. Só que ele acabou depois, essa equipe mudou, tá? Essa pessoa que estou te falando era uma pessoa da equipe. Essa equipe mudou porque o delegado que era o responsável pelo caso foi promovido em termos, ele foi para o exterior, ele assumiu um cargo em Nova York, e a equipe quem assumiu foi um outro delegado. E aí isso não avançou. Mas eu sei que o Bolsonaro, naquela ocasião, estava muito insatisfeito com ele e com essa equipe, tanto que ele chamou essa equipe 2 vezes para conversar no Palácio, para saber como é que estava a investigação. E numa das vezes que ele chamou, na segunda, na verdade, o Bebiano já tinha morrido, e aí o policial, ou um dos policiais, blefou. Disse para o Bolsonaro que tinha tomado o depoimento do Bebiano antes dele morrer,
que era a sorte deles de policial. Era mentira, era um blefe, porque queria saber a reação do Bolsonaro, que tinha feito uma conversa informal. E nessa conversa informal, ele disse que pela primeira vez viu o Jair Bolsonaro se descontrolar, se desconcertar. Descontrolar não é o termo correto. Ele desconcertou, entendeu? Porém, quando eu conversei com o filho do Bebiano, que estava com o Bebiano quando o Bebiano morreu, e conversava muito com o Bebiano, o filho acha que o Bebiano nunca falou para ele que ele não houve a facada. Foi isso, ou que a facada houve, mas que teria sido uma facada, um autoatentado, uma facada encomendada. Então, desculpe, até falei muito, mas só para pontuar, eu quero voltar a você, passar isso para você, e mostrar, claro que você não vai revelar a sua fonte, eu queria mostrar o vídeo que você colocou com uma imagem inédita do Adélio, que eu considero esse vídeo extremamente importante. É um furo jornalístico de grande qualidade, tá? E aí eu posso colocar aí, se você quiser complementar o que eu acabei de falar, tudo bem, mas depois eu vou colocar, vou perguntar para você sobre isso. Pode, a gente tem tempo. Então, o que eu pego como verdade para mim nesse caso? Porque aqui, apesar de termos 2 jornalistas na tela, ninguém é dono da verdade absoluta aqui, a gente está apurando, a gente está na fase de apuração. Obviamente que o nosso golaço, acho que o nosso legado aqui até jornalístico passa por essa pauta, de falar assim, olha, assim como o Joaquim está me elogiando aqui, e para mim um elogio do jornalista do calibre dele vale muito, o nosso grande elogio é saber a verdade, descobrir. Eu fico feliz em estar colaborando com isso aí. Eu acho que faz parte da história política do Brasil, antes da facada, pós-facada. Porque o Bolsonaro ele tinha uma certa popularidade, ele estava liderando as eleições, mas depois da facada ele disparou. Então, tem argumento para a esquerda falar que foi uma ideia maluca de uma pessoa se automutilar, né? E tem o argumento de falar assim, olha, vocês são loucos, porque não dava para saber. Eu tenho a teoria do que deveria ter acontecido ali, e o próprio Kleines, que foi quem protegeu o Adélio, ele fala para o Joaquim, o problema é que eu apareci. Porque na minha concepção, o que era para ter acontecido lá no dia 6 de setembro de 2018, Juiz de Fora, era para o Adélio morrer depois da facada, tá? E era para o Bolsonaro ter morrido também. E aconteceu que nenhum e nem outro morreu, né? Já passei para o Joaquim essa teoria, né, na live, então não é nenhuma novidade para ele.